Então, eu acho que não precisa de emenda constitucional, eu insisto. Eu acho que sua atuação é simples. Quero dizer que tem direito administrativo, tem que se criar estrutura, sim, claro que tem que se criar. É lógico que só existe o ingresso se houver cargo. E essa estrutura é cargo, atribuições do cargo é função. E aí, como é que se faria? É simples também. Quantos agentes de segurança eu tenho? 1000. Pronto. Os 1000 agentes serão policiais ferroviários federais. Então, para que 5 mil? 1000 vem, transforma, 1000 vem, aproveita, como disse o doutor. 1000 vem. O resto vai concurso. Qual é o problema? Porque você disse, não tem concurso? Tem, porque só entrava na rede concursado. Este que o órgão está superado. O órgão do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal está superado. O meu entendimento, né, que consta da ação civil pública, é de que não há nenhuma necessidade. Porque o argumento basicamente é esse, quer dizer, em 1988, quando a Constituição foi promulgada, estava e está ainda vigente a Lei de Garantia do Juro da época do Império e os regulamentos que definiam uma atividade de policiamento ostensivo ferroviário federal, que era exercida por servidores públicos. Se naquele momento anterior à Constituição, esses servidores foram contratados pela CLT, com a nova Constituição isso não tem importância nenhuma. A partir da Constituição, só servidores estatutários podem exercer atividade policial. Então, com a Constituição, converteu todo mundo em estatutário. Então, é algo muito simples. Assim, se forem aceitas as premissas que eu coloquei aqui, a existência da lei e tudo mais e tal. Então, não há muito o que discutir nisso, né? E assim, ainda não apareceu ninguém que tenha rebatido os argumentos do Ministério Público Federal. Inclusive, e isso é importante nessa luta com o Poder Executivo, que o próprio Poder Executivo, na pessoa do Advogado-Geral da União, formalmente, perante o Supremo Tribunal Federal, na ADIM, agasalhou esse argumento, essa construção, essa demonstração do que ocorreu historicamente. Então, concurso, não tem necessidade nenhuma de concurso. A ADIM toca nesse ponto. Eu já encaminhei ao Procurador-Geral da República cópia dessa minha manifestação. A outra coisa é a relação com o Poder Executivo, né? Há um problema nessa lei, realmente, que fez o reconhecimento, porque foi incluída no âmbito do Parlamento, ainda que todos que estão aqui saibam que isso foi fruto também de um acordo com o governo federal, tanto que a própria presidente promulgou. Mas existe uma jurisprudência pacífica do Supremo que, mesmo se o presidente concordar, isso não afasta a ilicitude de situações como essa que já ocorreu em muitas outras leis. A saída para essa lei era entender o seguinte: bom, mas esse ato aqui é apenas um ato declaratório de um fenômeno constitucional que ocorreu em 1988. Que fenômeno constitucional foi esse? O fato de que naquele momento existia a lei que está vigente até agora, mais os regulamentos que foram recepcionados. E que essa lei, na realidade, nada mais faz, ela não inova, e eu entendo que ela não inova. Não é essa lei que está reconhecendo os policiais ferroviários federais. O reconhecimento ocorreu em 1988, com a Constituição. Então é apenas uma lei declaratória, que não criou nada, não inovou nada no mundo jurídico. Daí que, se eu considero procedente o entendimento que eu coloquei nesta ação, a lei apenas é uma declaração de um fato que já ocorreu e que, independentemente da lei, já deveria ter sido acatado pelo Poder Executivo. Então aí eu acho que é um caminho. O impressionante é que, assim, eu vejo que a Polícia Ferroviária Federal está muito próxima de ter esse reconhecimento, mas continua um caminho muito difícil. Quer dizer, falta muito pouco, né? E assim, o fato é que eu posso até estar errado, mas
Poder Executivo tem aqui, nesse entendimento, a solução para o seu problema. Não precisa de lei, não precisa de concurso, já dá para fazer funcionar a Polícia Ferroviária Federal em pouco tempo, até que sejam aprovadas novas leis, novos decretos, novos regulamentos, até que sejam definidos quem vai ser o diretor, quem não vai ser o diretor, essa coisa toda assim. E também ao nosso procurador Marco, se a comissão pudesse, eu não sei de que forma, agendar uma reunião, não precisa ser audiência pública, mas uma reunião com a presença do Dr. Marcos, com a presença do ministro da Justiça, para dizer, olha, o óbvio está aqui. Tem problema na parte política, tem problema na parte jurídica. O Ministério Público Federal está aqui, está propondo um termo de ajuste de conduta. O senhor propõe, doutor Marco, um termo de ajuste de conduta? Um acordo judicial? Policial Ferroviário Federal, presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários de Minas Gerais e operador da segurança ferroviária, cabe o nosso dever de respeitar a Constituição cidadã do nosso país, acima das nossas conveniências e opiniões pessoais, inclusive opiniões institucionais, porque a Constituição é a carta magna do país, e ela quem define, ela quem dá o tom para tudo. Nós não temos o direito de selecionar a Constituição porque tudo nos interessa. Isso é um crime contra a cidadania brasileira. Eu achei excelente a sua fala. Eu quero, em primeiro lugar, citar esse mérito. Né? A Polícia Ferroviária Federal está na Constituição Cidadã do Brasil. E não é possível fazer de conta que a gente não vê isso. Nem por interesses de desonerar a União, etc. Não há interesse que nos permissione a desconhecer o que os deputados constituintes votados pela nação brasileira definiram. Isso, em primeiro lugar, falando de mérito democrático. Né? Em segundo lugar, eu queria falar do mérito de ordem técnica, que me cabe como secretário nacional de Segurança Pública e quero concordar fortemente com o nosso deputado. As ferrovias no nosso país estão abandonadas do ponto de vista de um sistema coerente, de um sistema, eu diria, abraçado, que tenha guarida na União Federal. Elas estão abandonadas do ponto de vista da segurança pública. Os impedimentos de áreas técnicas governamentais se a gente onerasse o governo de qualquer forma nesse momento. E aí nós corríamos o risco de cair de novo no limbo dessa proposta do grupo de trabalho, que, como eu disse, é coisa para daqui a 15 anos. Né? Ninguém ia dizer que não. Ninguém iria desautorizar a Constituição brasileira. Mas a gente ia jogar para o futuro. E mais uma vez eles iam ficar esperando mais 10, 15, 20 anos. A nossa jurídica trabalhou em cima dos trabalhos, inclusive feitos pelo Ministério, dentro dessa tese da rodoviária e ferroviária ser uma só. E com a tese também da PEC. Então, bem assim, dentro do âmbito familiar que a doutora Alda propõe aqui nas nossas interlocuções, sem ofender, sem entrar em questionamentos, interlocuções, a nossa jurídica ela foi clara. Não é necessário uma PEC, porque nacionalmente já tem a Polícia Ferroviária Federal. Uma PEC para fazer a Polícia Ferroviária Federal seria... não, só um pouquinho, assim que você vai abordar. Tá? No momento em que se cria uma legislação, criando, junto com a Rodoviária Federal, a Polícia Federal, isso era uma questão estrutural do Ministério. Então, não requer uma PEC, não requer uma questão, é uma questão de regulamentação condicional. Para nós, dentro desse princípio que foi trabalhado dentro da consultoria jurídica da pressa da decisão, pegamos a figura, ou digamos o provimento de uma medida provisória, porque ela é uma medida rápida. A questão da estrutura do Ministério seria uma questão de foro íntimo do Ministério da Justiça, como colocar na estrutura. A importância hoje é a criação da carreira. Segundo ponto, se no momento que fosse colocar dentro da rodoviária federal, a ferroviária, para o ingresso do aproveitamento desses hoje especialistas que tem dentro da área ferroviária, nós não teríamos que começar do zero o funcionário somente mediante concurso público. Aí sim requer uma PEC, para terminar com o artigo 37, que até nós almejamos essa PEC em outras circunstâncias. Então, quer dizer, seria uma discussão muito grande a nível de toda a área administrativa e de toda a área parlamentar que já vem transcorrendo há vários anos. Então, o que nós vimos na nota de decisão que nos foi passado, que é o nosso posicionamento,
diante desse projeto que foi me colocado, que seria que uma medida provisória sanearia de imediato a criação da carreira, regulamentava condicionalmente